Entre os relatos mais impressionantes das Escrituras, estão as visões de Ezequiel, o profeta escolhido para testemunhar o trono de Deus e revelar sua glória ao mundo. Essas visões não apenas desafiam a compreensão humana, mas também trazem mensagens profundas de esperança, restauração e juízo. Você já se sentiu perdido diante de eventos difíceis ou confuso sobre os caminhos de Deus? A história de Ezequiel nos guia através de tempos de incerteza, mostrando que até nos momentos mais sombrios, há um propósito maior em ação. Descubra o que essas visões significam e como elas podem transformar sua vida hoje. O período histórico em que Ezequiel atuou como profeta foi marcado por intensa perturbação e sofrimento para o povo de Israel. Em 597 a.C., o monarca babilônico Nabucodonosor conquistou Jerusalém e deportou um expressivo contingente de seus habitantes para a Babilônia. Ezequiel, integrante desse grupo de cativos levados na primeira deportação, presenciou esse evento como prelúdio da devastação final de Jerusalém, que se consumaria 10 anos mais tarde. Ele não se limitava à profecia, sua atuação abrangia também a função sacerdotal. Essa dupla atribuição foi fundamental, pois lhe conferiu profundo conhecimento da legislação religiosa e dos rituais, além das mensagens divinas que recebia diretamente. Como sacerdote, Ezequiel provavelmente estava familiarizado com as escrituras hebraicas, os rituais do templo e as tradições religiosas de Israel. Sua formação sacerdotal provavelmente moldou suas visões e a maneira como ele interpretava e comunicava as mensagens divinas. Derivado do termo hebraico Yekeskel, o nome Ezequiel significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Esse significado não se limita a uma mera questão linguística, reflete a essência da missão de Ezequiel e a mensagem central de seu ministério profético. Em tempos de profunda adversidade e crise para o povo de Israel, o nome de Ezequiel servia como um constante lembrete da força e do poder divinos para sustentar e superar todas as dificuldades. Nabucodonosor, o soberano babilônico, era um dos monarcas mais poderosos de sua época, conhecido por suas campanhas militares e por transformar Babilônia em uma das cidades mais esplêndidas do mundo antigo. A deportação dos judeus fazia parte de sua estratégia para consolidar o controle sobre os territórios conquistados, dispersando a população e enfraquecendo sua capacidade de resistência. A vida dos judeus cativos na Babilônia era complexa. Embora arrancados de sua terra natal e exilados, os judeus na Babilônia não eram escravos no sentido estrito da palavra. Desfrutavam de certa liberdade para estabelecer comunidades, praticar sua religião e, em alguns casos, prosperar economicamente. Contudo, a experiência do exílio era profundamente traumática, marcada pela saudade da pátria e pelo sentimento de perda e desolação. Os cativos foram dispersos por diversas regiões da Babilônia, onde formaram pequenas comunidades. Essas comunidades mantinham uma organização social e religiosa que lhes permitia preservar sua identidade cultural e religiosa. A liberdade de culto permitiu que Ezequiel continuasse suas práticas sacerdotais e transmitisse suas profecias. Chamado por Deus aos 30 anos de idade, Ezequiel iniciou seu ministério profético em um momento crucial da história de Israel. Esse chamado ocorreu durante o exílio na Babilônia, 5 anos após sua deportação. A idade de 30 anos é particularmente significativa no contexto judaico, pois marcava o início do serviço sacerdotal no templo, representando o começo de um período de maturidade e responsabilidade espiritual. O chamado de Ezequiel foi dramático e envolveu uma série de visões extraordinárias que confirmaram sua missão divina. A primeira e mais impressionante dessas visões foi a do trono de Deus, descrita no primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Nessa visão, Ezequiel contemplou um poderoso redemoinho proveniente do norte, uma densa nuvem envolvida em fogo e resplendor, e no centro, algo semelhante a 4 seres viventes. Cada ser possuía 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas, movendo-se em todas as direções sem se deter. Ao lado de cada ser, havia uma roda reluzente, repleta de olhos ao redor. Acima dessas criaturas, Ezequiel avistou algo semelhante a um trono de safira, e no trono, uma figura que se assemelhava a um homem. A aparência desta figura era semelhante ao brilho do âmbar, com fogo ao seu redor, representando a glória do Senhor. Essa visão impressionante não apenas revelou a Ezequiel a majestade e a santidade de Deus, mas também lhe concedeu um vislumbre do complexo e glorioso reino celestial.
Foi nessa visão que Ezequiel recebeu sua comissão como profeta, sendo designado como sentinela da casa de Israel. Como sentinela, a missão de Ezequiel era alertar o povo sobre o julgamento iminente e instigar a responsabilidade e o arrependimento. Deus lhe comunicou claramente que ele seria enviado a um povo rebelde e obstinado, mas que não deveria temer, pois Deus estaria com ele. Ezequiel recebeu um rolo escrito por dentro e por fora, contendo lamentos, prantos e advertências, e foi instruído a consumi-lo. Esse ato simbólico representava a internalização da mensagem divina, indicando que Ezequiel deveria absorver completamente as palavras de Deus antes de transmiti-las ao povo. Durante os 22 anos de seu ministério, Ezequiel proferiu inúmeras profecias que abordaram tanto a destruição iminente quanto a futura restauração de Israel. As primeiras profecias de Ezequiel, registradas nos capítulos 4 a 7, apresentam um simbolismo intenso e ações dramáticas, ilustrando o julgamento iminente sobre Jerusalém e Judá. Essas profecias visavam alertar o povo sobre a gravidade de seus pecados e a severidade das consequências que se aproximavam. Uma das ações mais impactantes de Ezequiel foi a criação de uma representação simbólica de Jerusalém, demonstrando o cerco da cidade. Ezequiel, sob instrução divina, utilizou um tijolo para representar Jerusalém, circundando-o com miniaturas que simbolizavam as forças inimigas. Construiu rampas de cerco e baterias em torno do tijolo, simulando um cerco real. Essa representação vívida e palpável do cerco iminente serviu como um poderoso aviso visual para os exilados na Babilônia, mostrando-lhes o destino que aguardava sua amada cidade. Além disso, Ezequiel foi instruído a deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, e posteriormente, sobre o lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de iniquidade das casas de Israel e Judá, respectivamente. Cada dia representava um ano de pecado acumulado. Os 390 dias simbolizavam 390 anos de iniquidade da casa de Israel, enquanto os 40 dias representavam 40 anos de iniquidade da casa de Judá. Este ato profético destacou a longa duração da rebelião do povo contra Deus e a paciência divina que estava se esgotando. Foi uma forma de Ezequiel incorporar fisicamente o peso dos pecados de suas nações, tornando-se um sinal vivo do julgamento que estava por vir. Em uma das profecias mais severas e impactantes, Ezequiel foi instruído a raspar a cabeça e a barba, um ato de luto e humilhação, e dividir os cabelos em 3 partes. Cada parte simbolizava um destino diferente para o povo de Jerusalém. Um terço seria queimado dentro da cidade, representando aqueles que morreriam por fome e peste durante o cerco. Um terço seria espalhado ao redor da cidade e depois atingido pela espada, simbolizando aqueles que seriam mortos pelas forças inimigas. O terço restante seria lançado ao vento, representando aqueles que seriam dispersos e levados ao exílio. No entanto, alguns fios de cabelo seriam guardados em sua roupa, simbolizando um pequeno remanescente que seria poupado. Este ritual visualizava a severidade do julgamento divino e a dispersão do povo de Deus devido aos seus pecados. Nos capítulos seguintes, Ezequiel continuou a anunciar mensagens de julgamento contra Jerusalém. Ele profetizou a destruição iminente e a punição que viria por meio da fome, da peste e da espada. Deus deixou claro que essas calamidades eram resultado direto da desobediência e da idolatria do povo. Ezequiel advertiu que o tempo de misericórdia havia se esgotado e que o julgamento era inevitável. Ele repetidamente afirmou: "E saberão que eu sou o Senhor", enfatizando que o propósito final desses julgamentos era levar o povo a reconhecer a soberania e a santidade de Deus. A severidade do julgamento foi detalhada ainda mais na profecia dos terços, onde Ezequiel destacou a extensão da devastação que viria. A cidade seria assolada pela espada, pela fome e pela peste, e poucos escapariam. Esta profecia confirmava as advertências de outros profetas e reafirmava a seriedade com que Deus tratava o pecado e a idolatria. A profecia dos terços não apenas mostrava a destruição física, mas também a devastação espiritual e moral do povo. Nos capítulos 8 a 19, Ezequiel aborda diretamente as acusações contra a idolatria e o pecado que permeavam a nação de Judá. Essas profecias revelam a profundidade da corrupção espiritual e moral do povo, especialmente a profanação do templo de Deus em Jerusalém. Em uma visão impactante, Ezequiel foi transportado em espírito de sua casa na Babilônia até Jerusalém. Nessa visão,
ele foi levado ao templo, onde presenciou uma série de práticas pagãs e abominações que estavam sendo realizadas dentro dos muros sagrados. Ezequiel testemunhou líderes religiosos e civis envolvidos em atos de idolatria, adorando imagens e deuses estrangeiros. No próprio templo de Deus, ele viu mulheres chorando pelo deus Tamuz, uma prática pagã, e homens com incensários adorando o sol. Essa visão revela a grave apostasia do povo, demonstrando como a idolatria havia se infiltrado até mesmo no coração da vida religiosa de Israel. A profanação do templo era um claro sinal de rebelião contra Deus. O lugar que deveria ser santo e dedicado à adoração exclusiva do Senhor estava agora contaminado com rituais pagãos. Essa visão simbolizava a profunda traição do povo de Deus e a violação de seu santuário, tornando inevitável o julgamento divino. Ezequiel também estabelece uma clara distinção entre os pecadores e os justos, enfatizando que cada indivíduo seria responsabilizado por seus próprios pecados. A justiça divina não seria indiferente. Ele reconheceria aqueles que persistissem leais e obedientes em meio à corrupção generalizada. Em uma visão impactante, Ezequiel testemunha homens armados com instrumentos de destruição, enviados por Deus para executar o juízo sobre Jerusalém. Contudo, um homem vestido com um linho, com o tinteiro de escriba em mãos, é instruído a marcar a testa daqueles que lamentam e gemem por conta das abominações cometidas na cidade. Esses indivíduos seriam poupados da destruição, simbolizando a proteção divina sobre os justos. Essa visão estabelece a importância da justiça pessoal e do arrependimento genuíno. Deus não aplicaria castigos indiscriminadamente, mas faria uma distinção entre aqueles que persistiam no pecado e aqueles que buscavam viver em obediência. Esta mensagem era crucial para um povo à beira de um severo julgamento, oferecendo esperança de que a fidelidade e o arrependimento ainda poderiam encontrar favor diante de Deus. A visão dos querubins e a glória de Deus é outro elemento significativo nas profecias de Ezequiel. Nos capítulos 10 e 11, ele descreve os querubins, seres angelicais de elevada posição espiritual, que acompanham a presença divina. Ezequiel observa a glória de Deus se elevando do templo, afastando-se da cidade de Jerusalém. Este ato simboliza a retirada da presença protetora de Deus devido à persistente rebelião do povo. A partida da glória de Deus do templo é uma imagem de desolação espiritual, indicando que a cidade estava agora vulnerável ao juízo sem a presença salvadora de Deus. Este movimento da glória de Deus também carrega um significado espiritual profundo. Ele demonstra que Deus não está limitado por um local físico. Sua presença e santidade transcendem o templo. Mesmo afastando-se do templo corrompido, ele permanece soberano e justo, e sua justiça não será comprometida. Nos capítulos 20 a 23 de Ezequiel, o profeta continua a detalhar as transgressões de Israel e Judá, com foco particular na quebra das leis divinas e na importância do sábado. Essas profecias destacam a contínua desobediência do povo e empregam símbolos poderosos para anunciar o juízo iminente sobre eles. Ezequiel, a partir do capítulo 20, relembra a história de Israel desde a escravidão no Egito. Ele destaca como Deus fez um pacto com os israelitas, concedendo-lhes estatutos e decretos, incluindo a observância do sábado, que deveria ser um sinal entre Deus e seu povo. O sábado era um símbolo de santidade e obediência, um lembrete constante do relacionamento único entre Deus e Israel. No entanto, repetidamente, os israelitas violaram o sábado e outras leis divinas, adotando práticas idólatras e costumes pagãos. Deus, por meio de Ezequiel, expressa sua decepção e ira com a infidelidade do povo. O sábado, em particular, é apresentado como um ponto crucial de desobediência. No capítulo 20, Deus relembra como os israelitas rejeitaram seus decretos e profanaram seus sábados, levando-o a jurar que não extraria a terra prometida, uma punição que reflete a seriedade com que ele considerava a violação de suas leis. A observância do sábado era mais do que um simples ritual, era um símbolo da aliança entre Deus e Israel, e sua profanação significava uma quebra direta dessa aliança. Ezequiel utiliza uma série de símbolos para ilustrar o juízo iminente resultante dessas transgressões. Nos capítulos 21 e 22, ele descreve a espada afiada de Deus, simbolizando o julgamento que seria executado sobre Jerusalém e Judá. A espada é uma imagem clara de destruição e morte, destinada a purificar a terra dos pecados acumulados do povo. Deus instrui Ezequiel a gemer e lamentar publicamente,
como forma de dramatizar a dor e a angústia que estavam por vir. Além disso, Ezequiel utiliza o símbolo do forno de fundição no capítulo 22, onde Jerusalém é comparada a uma cidade cheia de escória e impurezas, pronta para ser purificada pelo fogo. Este símbolo reforça a ideia de que o julgamento divino não é apenas punitivo, mas também purificador, destinado a remover a corrupção e restaurar a santidade. Nos capítulos 23, Ezequiel apresenta uma alegoria de duas irmãs, Olá e Olibá, representando Samaria e Jerusalém, respectivamente. As irmãs são descritas como adúlteras e infiéis, buscando alianças e práticas idólatras com nações estrangeiras. Esta alegoria ilustra a infidelidade espiritual de Israel e Judá, que se desviaram de Deus para seguir deuses estrangeiros e costumes pagãos. A traição espiritual das duas irmãs leva à sua humilhação e destruição, simbolizando o destino que aguarda Jerusalém e Judá por causa de sua persistente desobediência. A dualidade das profecias de Ezequiel é evidente à medida que ele fala não apenas do juízo iminente, mas também das promessas de restauração. Mesmo enquanto ele descreve a severa punição, existe uma esperança subjacente de que, por meio da purificação e do arrependimento, um remanescente fiel será preservado. Essa dualidade reflete a justiça e a misericórdia divinas, que, apesar de aplicar o justo castigo pelos pecados, também oferece a promessa de redenção para aqueles que se voltam para ele. A morte da esposa de Ezequiel é descrita no 24º capítulo. Deus informa a Ezequiel que sua cônjuge, o desejo de seus olhos, falecerá repentinamente. Ezequiel é instruído a não manifestar luto ou lamento público, para simbolizar a reação do povo de Israel quando Jerusalém for destruída. Eles estarão em tal estado de choque e sofrimento que não conseguirão expressar seu pesar de maneira tradicional. O falecimento da esposa de Ezequiel simboliza a iminente perda e a desolação que Jerusalém enfrentará. Uma tragédia tão profunda que até o luto será silenciado pela magnitude do desastre. Nos capítulos 29 a 33 de Ezequiel, o foco das profecias se desloca para o Egito, um dos antigos inimigos e aliados de Israel. A profecia inicia com uma condenação direta ao faraó do Egito, comparando-o a um grande monstro que repousa sobre seus rios, reivindicando o Nilo como sua criação. Essa imagem tem a intenção de expor a arrogância do faraó e a falsa confiança do Egito em seu próprio poder e nos recursos naturais. Deus, por meio de Ezequiel, promete que o Egito será devastado e que o faraó será arrastado para fora de seu reino, juntamente com seus peixes, para morrer no deserto, sem um sepultamento digno. Essa visão de desolação se expande nos versos seguintes, onde Deus declara que o Egito se transformará em um deserto e em ruínas por 40 anos. Os egípcios serão dispersos entre as nações, e o país será devastado, uma humilhação severa para um reino que antes se considerava invulnerável. Após esse período, Deus promete restaurar o Egito, mas ele nunca mais será uma grande potência, permanecendo como um reino menor e subserviente, jamais recuperando sua antiga glória. Ezequiel apresenta um lamento final pelo Egito, descrevendo o faraó como um leão entre as nações e como um monstro nos mares. A imagem do leão e do monstro reforça a ideia de que o Egito se via como uma força imparável, mas Deus o reduzirá a nada. Ezequiel detalha como o Egito será levado à ruína, juntamente com outras nações que já foram destruídas, retratando um destino de morte e desolação. Ele enfatiza que Deus é justo e que seu julgamento é imparcial. Deus não se deleita na morte do ímpio, mas deseja que todos se afastem de seus maus caminhos e vivam. Essa mensagem universaliza a justiça divina, demonstrando que todos os povos, independentemente de sua grandeza ou poder, estão sujeitos à lei moral de Deus, e que a misericórdia está disponível para aqueles que se arrependem. Já no capítulo 37, temos uma das visões mais vívidas e impressionantes registradas no livro de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Na visão, Ezequiel é conduzido por Deus para um vale repleto de ossos secos. O vale é extenso e os ossos estão espalhados por toda a extensão, completamente desprovidos de carne e vida. Ezequiel é instruído por Deus a profetizar sobre esses ossos, dizendo-lhes que ouçam a palavra do Senhor. À medida que Ezequiel profetiza, ocorre um milagre extraordinário. Os ossos começam a se mover e a se unir, formando esqueletos completos. Tendões, carne e pele crescem sobre esses esqueletos, transformando-os em corpos humanos completos.
Contudo, esses corpos ainda estão sem vida, sem o sopro do Espírito. Novamente, Deus instrui Ezequiel a profetizar. Desta vez, para que o vento do Espírito entre nesses corpos e lhes dê vida. Ezequiel obedece, e um vento poderoso sopra sobre o vale, dando vida aos corpos. Eles se erguem, agora cheios de vida e vigor, um grande e poderoso exército. Essa visão simbólica representa a promessa de Deus de restaurar seu povo de Israel, que estava exilado e aparentemente sem esperança. Assim como os ossos secos foram restaurados à vida, Deus promete trazer vida e renovação ao seu povo. Ele restaurará Israel à sua graça e favor, mesmo quando parecer impossível aos olhos humanos. Nos capítulos 40 a 44 de Ezequiel, o profeta recebe uma visão detalhada do novo templo que será construído durante o reinado milenar de Cristo. Essa visão apresenta uma descrição minuciosa do templo, incluindo suas dimensões, disposição e funções, bem como os papéis dos sacerdotes e cantores que nele servirão. Ezequiel é transportado em visão para a terra de Israel, onde ele vê uma figura humana que é um anjo que o guia pelas diversas áreas do templo. O templo descrito por Ezequiel é grandioso em escala e beleza, muito maior do que o templo construído por Salomão. Ele descreve as dimensões exatas do templo, incluindo os pátios exteriores, os átrios interiores e o santuário interior, onde a presença de Deus habitará. O profeta Ezequiel detalha, com minuciosa precisão, os portões, as salas laterais e os corredores do templo. Cada elemento arquitetônico é cuidadosamente planejado e adornado, visando glorificar a divindade e refletir sua santidade e majestade. O profeta descreve, com precisão, as dimensões do altar, local dos sacrifícios, e dos espaços reservados aos sacerdotes e levitas, para seus serviços sagrados. Além disso, Ezequiel descreve as funções dos sacerdotes e cantores que servirão no templo. Eles serão responsáveis pela manutenção da ordem e da limpeza do templo, pela execução dos sacrifícios e ofertas, e por conduzir o povo em louvor e adoração a Deus. Os cantores serão especialmente designados para liderar os coros e cânticos de adoração, acompanhados por instrumentos musicais sagrados. Nos capítulos 45 a 48, Ezequiel apresenta uma visão profunda da divisão da terra de Israel durante o reinado milenar de Cristo. Essa visão descreve a distribuição da terra em distritos sagrados, com a alocação das tribos de Israel em suas respectivas heranças. O profeta detalha a divisão em distritos sagrados, abrangendo áreas para o templo, para os sacerdotes e levitas, e para as cidades e terras dedicadas ao Senhor. Esses distritos refletem a importância da santidade e da adoração durante o reinado de Cristo, com o templo como centro espiritual e cultural de Israel. Ezequiel descreve a distribuição da terra entre as tribos, de acordo com as promessas divinas a Abraão, Isaque e Jacó. As fronteiras e limites das terras são especificados com exatidão, garantindo que cada tribo receba sua porção prometida da terra. Essa visão do novo mapa de Israel durante o reino de Cristo representa a restauração e a renovação da nação, conforme Deus cumpre suas promessas de restaurar seu povo à sua terra e abençoá-los abundantemente. É um testemunho da fidelidade divina em cumprir suas promessas e estabelecer seu reino de justiça e paz sobre a terra. Ao mergulhar nas profecias de Ezequiel, somos confrontados com uma poderosa mensagem de arrependimento e redenção. A história de Israel e Judá serve como um exemplo marcante dos perigos da desobediência e rebelião contra Deus, mas também da capacidade divina de perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com corações contritos. A promessa do reino de paz e justiça de Cristo, como retratada nas visões de Ezequiel, oferece um raio de esperança no meio das trevas do pecado e da destruição. Este reino milenar, caracterizado pela presença de Deus entre seu povo e pela total submissão à sua vontade, é um lembrete do destino glorioso que aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim. Neste mundo repleto de incertezas e desafios, é fundamental manter a fé e a esperança em Deus. As visões de Ezequiel nos lembram da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando enfrentamos adversidades aparentemente insuperáveis. Ele é o Deus que cumpre suas promessas e que guia seu povo através das tempestades da vida. Se você apreciou este conteúdo, considere se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos materiais. Sua participação e apoio são essenciais para o crescimento e sucesso deste canal. Abraços e que Deus os abençoe.